Estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. Muito obrigado por você estar conosco nesta noite de sexta-feira, viu? A minha convidada desse bloco decifra o lado masculino e feminino de liderar. Está aqui ao meu lado para nos contar as principais vantagens e desvantagens também, viu? De cada uma dessas lideranças. É a Lívia Mandelli. Seja muito bem-vinda, Lívia. Obrigada. Que prazer ter você aqui para a gente conversar sobre esse assunto que faz parte do dia a dia, não só das empresas, né? Porque dentro de uma casa essas forças também operam, não é verdade? Sem dúvida alguma. Então fala pra gente um pouquinho aqui, homens e mulheres lideram de forma diferente, né? Quais são essas principais diferenças? Olha, na verdade, eu diria que homens e mulheres, eles têm atitudes diferentes na liderança. Isso faz com que eles liderem de forma diferenciada se eles usarem as forças inerentes ao gênero deles. Então nós temos as mulheres com as forças femininas e os homens com as forças masculinas. Porém, o que acontece é que quando as mulheres elas adentram as organizações, elas masculinizam o comportamento delas. Por quê? Porque os líderes lá dentro, quando ela olha os líderes bem-sucedidos, eles geralmente são homens. Aí quer absorver aquele perfil. Absorve aquele perfil, masculinizam a postura feminina delas e acabam perdendo as forças femininas na liderança. Então, as forças deles são diferentes. Agora, se eles lideram de forma diferente, depende de quanto cada um usa das suas forças femininas e masculinas. Eu não consigo generalizar a mulher lidera diferente do homem. Eu digo que com as atitudes femininas, a liderança é diferente de quando você usa as atitudes masculinas. Depende da atitude de cada um. Sem dúvida alguma. Liderança tem uma estreita relação com as atitudes que os líderes performam. Então, quanto mais consciência você tiver das suas atitudes, mais você consegue equilibrar, na verdade, o seu lado, as forças femininas e masculinas no ato de liderar. Nessas qualidades, nesses atributos que são próprios de cada um, eles soam muito diferentes dentro de uma empresa? Muito diferentes. Enquanto as mulheres, elas trazem para dentro da organização, as atitudes femininas trazem para dentro das organizações muito mais a prestatividade, o carinho, o foco em relacionamento, a cordialidade. Os homens, eles trazem muito mais independência, autossuficiência, força, uma certa agressividade e um altíssimo foco em tarefas. Então, cada um tem uma contribuição bastante diferente dentro das organizações. Né? Sem dúvida alguma, porque como que a gente consegue bons resultados ou resultados perenes dentro de uma organização se não houver o equilíbrio entre o foco em resultados e o foco em pessoas? Eu sempre brinco que o segredo, a chave é você focar direitinho a sua lente entre o resultado e pessoas. Quando isso está focado direitinho, você consegue um maior engajamento da sua equipe durante a sua liderança. Agora, você só consegue ter esse foco muito bem regulado quando você tem plena consciência das suas atitudes femininas e das suas atitudes masculinas. A importância e a beleza de conjugar essas forças, né? E o que eu, até brincando, comentava com você aqui no início do programa, porque são realidades que ultrapassam as fronteiras de uma empresa, né? Que entram para dentro das famílias. Então, você veja a importância de você lidar com essa diferença que se complementa. Agora, você trouxe aqui para nós um livro que tem um título bastante intrigante, Liderança Nua e Crua, Decifrando o Lado Masculino e Feminino de Liderar. Por que liderança nua e crua? Essa pergunta é gostosa. É boa? É boa. Liderança nua e crua. Esse nome ele veio porque, para mim, sob o meu ponto de vista, como coach, estudiosa do comportamento humano, para mim não dá para exercer uma liderança sem que o indivíduo tire toda a sua roupa interna, a sua roupa atitudinal. Ele precisa se despir, ele precisa estar nu e cru, para que ele possa olhar para dentro dele sem nenhuma das barreiras e dos filtros sociais. Então, ele precisa perceber quais são as suas atitudes que estão, na verdade, freando ou impulsionando a performance da equipe. Eu sempre digo que o líder, ele precisa andar com um espelhinho no bolso. Então, todas as vezes que tem uma atitude na equipe, a primeira coisa que ele precisa fazer é se olhar no espelho e perguntar para si mesmo: o que é que eu tenho feito que tem ocasionado essa ou aquela atitude lá embaixo na minha equipe? Ou o que é que eu não tenho feito? Você só consegue fazer essas perguntas para você de forma genuína quando você está despido,
Quando você tem um entendimento mais profundo das suas atitudes e das suas emoções. A liderança começa a partir de nós mesmos. E por isso... De um reconhecimento profundo de si mesmo. Sem dúvida. Não adianta a pessoa ficar armada. Sem dúvida alguma, não adianta. Na verdade, eu diria que a grande parte dos líderes lideram de forma automática. E o que é se liderar de forma automática, né? Eu chego na empresa, eu lidero o dia todo e depois eu vou para casa e no dia seguinte eu lidero também. Eu não avalio quais são as minhas atitudes ou as minhas emoções ou quais foram os valores. Nem aquilo que eu causo nas pessoas, né? Sem dúvida alguma. Você está o tempo todo fazendo as coisas no automático. Então você precisa desligar o automático e ligar o botãozinho do manual. Quando você liga o botão do manual, é o nu e cru. É quando você está se vendo, certo? E avaliando o que é que você faz, que provoca as atitudes nos outros. Qual a contribuição da mulher nessas relações organizacionais? Você já disse alguma coisa, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, você traz pra gente assim, né? Quando a gente entra num ambiente, falta um pouquinho, né? O toque da mulher. E eu tenho certeza que as mulheres executivas que estão escutando a gente, ouvem você falando assim, ternura, carinho, um toque, e fala, poxa, mas isso é muito frágil. Na verdade, isso é muito lindo. E aí, a humanização das relações, elas dependem do comportamento feminino. Por quê? As pessoas, elas esperam trabalhar em um lugar onde elas possam se sentir bem. As pessoas esperam investir um determinado tempo da vida em uma empresa onde elas possam se sentir acolhidas, sentirem-se bem consigo mesmas e com as outras pessoas. E quem traz isso, o que traz isso, são as forças femininas. Ela pode ser exercida por um homem ou ela pode ser exercida por uma mulher, porque independe do gênero. Então, quando a gente fala assim, qual é a contribuição da mulher, eu diria para você, qual é a contribuição das forças femininas? Com certeza. Então, a grande contribuição das forças femininas é nada mais do que a humanização das relações dentro das organizações, o que traz, com certeza, um maior engajamento dos liderados. Por quê? A gente tem visto que os liderados, eles abandonam os seus chefes. Eles não abandonam as empresas. Então, quanto maior for o seu vínculo de afetividade organizacional com os seus liderados, mais engajados eles vão estar na sua causa. Maior coesão tem a equipe. Sem dúvida alguma. Agora, você disse uma coisa que é interessante. As pessoas, elas confundem muitas vezes o que é força e o que não é. Então, por exemplo, a gente percebe que a maioria das vezes uma atitude agressiva e uma atitude violenta é sinal de fraqueza. Então, quem normalmente perde a razão, se exalta, parte para a agressão, taxa o outro. Então, parece força, mas na verdade é fraqueza. E o contrário, às vezes a pessoa não gosta desse adjetivo de terno, de meigo, mas olha, quantas mulheres conseguiram com a sua ternura o que muitos homens não conseguiram pela força física. Sem dúvida alguma. Aí a gente tem que se perguntar, onde é que está a verdadeira força? Não é? Você é forte, mas não consegue o que quer, é forte, mas não consegue o que precisa. Não é? Então, eu acho que a ternura é uma das maiores forças que a gente tem sobre a face da Terra. É muito difícil você ver uma pessoa resistindo quando ela se sente eternamente amada. É muito difícil. Sem dúvida não é alguma. Verdade? Sem dúvida alguma. E quando a mulher ela leva isso para dentro da organização, é óbvio que quando as pessoas se sentem mais amadas, mais queridas, dentro das organizações, quando você fala em amor, em ser querido, ele não bate muito bem, né, com o ambiente organizacional. Então eu mudo isso para assim, quando as pessoas se sentem olhadas, se sentem cuidadas, observadas, quando o líder ele tem um tratamento, ele tem uma liderança mais personalizada com cada membro da sua equipe, que indica a ternura com o ser humano, com certo? Certeza. Porque você está olhando individualmente para cada um, essas pessoas elas engajam mais na causa. Então, enquanto o homem, ele traz na sua força o foco nas tarefas, o foco no resultado, e isso agrega para o produto final das organizações, a mulher ela trabalha muito a sua força no meio, em como as pessoas vão sobreviver no período para alcançar os resultados. É verdade. Eu vivi uma experiência há um tempo atrás de diferença de trato dentro de casa mesmo, com filhos. São perfis diferentes, como numa empresa você tem perfis diferentes de pessoa. Para você conseguir o mesmo resultado, você não pode tratar todos iguais. Sem dúvida. Não é? Porque esse negócio de tratar todo mundo igual, isso não funciona. Né? Tem que tratar com a mesma dignidade, mas tratamentos diferentes para necessidades diferentes. Eu tenho 2 filhos, são completamente diferentes.
Um dia um amigo meu, observando como é que eu tratava um, tratava o outro, ele dizia assim, não, você trata com discriminação, você faz diferença. Eu falei, mas eu faço mesmo. A diferença está no trato e não no amor. E tratar de forma diferente é também um sinal de amor. E às vezes, porque você ama, você precisa ser exigente. Até às vezes para poder manter uma pessoa com o emprego dela. Você tem que tirar dela o melhor que ela pode dar, não é? E vai ter que usar de ternura e ao mesmo tempo de firmeza, né? Porque são duas coisas que não se contrapõem. Que é ternura, força feminina, e a firmeza, uma força masculina. Então vem a junção novamente, a importância da junção dessas duas forças. Agora, Márcio, eu te digo, como é que a gente consegue tratar as pessoas diferente se a gente não tiver altos níveis de empatia? Que é uma das competências de inteligência emocional. Então, para exercer as forças femininas e masculinas, a gente precisa trabalhar, antes de mais nada, a inteligência emocional. Legal. Porque quando você sobe os seus níveis de empatia, você aumenta a sua empatia com as pessoas, você consegue entender as emoções delas, se colocar no lugar delas e perfeitamente entender qual é a necessidade que aquela pessoa precisa para se desenvolver da melhor maneira possível. E aí, para um, você vai colocar mais florzinhas e ser mais bonitinho, e para outro, você vai ser faca na boca e colocar as coisas muito mais diretas, certo? Então, isso é inteligência emocional juntamente com as forças femininas e masculinas. Bom isso, Lívia. A gente vai encontrar isso aqui no seu livro? A gente encontra isso no segundo livro. O primeiro livro, Liderança Nua e Crua, na verdade, ele é uma trilogia. Legal. Nesse livro esse livro ele é uma continuidade dos meus estudos de mestrado. Uhum. Então, enquanto Liderança Nua e Crua, ele é um livro mais teórico, onde ele aborda todas as forças femininas, as forças masculinas e a importância da junção dessas duas no que eu chamo de comportamento andrógeno em liderança. O segundo que já está no forno. O segundo que já está no forno, que sai agora em agosto pela editora Vozes. Ele fala muito da junção da inteligência emocional para exercer as forças masculinas e femininas. E aí tem testes no livro, eu escrevi o segundo livro com a coautoria da Kátia Soares, que é uma coach especialista em empoderamento e psicologia positiva. E a Kátia fez o coach de todas as forças femininas e masculinas. Então, pois é, a gente tem a alegria de ter a Kátia aqui no estúdio, viu, gente? Você não está acompanhando, né, a presença dela aqui, mas ela já está aqui, olha, manifestando a sua presença. A gente já está aqui preparando também um convite para ela. Quando vier o segundo livro, a gente ir tratar do assunto aqui novamente, né? Então, só pode ficar tranquilo, porque os assuntos que nós estamos abordando, se não estão nesse, estarão no próximo também. Pela sua vivência, pela sua experiência, as mulheres elas ainda sofrem muitos preconceitos em cargos de liderança? Essa pergunta é uma pergunta deliciosa. Por quê? Na minha humilde opinião, Márcio, é o seguinte, deixa eu ver como eu consigo te explicar isso de uma melhor maneira. Mais de 51% da nossa população é constituída de mulheres. As pesquisas nos mostram que essas mulheres vão demorar mais ou menos 42 anos para atingir o mesmo número das posições masculinas de liderança. Então demora 42 anos para a gente ter a mesma quantidade de mulheres líderes e homens líderes no mercado brasileiro. E aí eu volto essa pergunta para você, Márcio. Será preconceito ou falta de protagonismo feminino? Era isso que eu ia perguntar para você. O preconceito reside mais da parte dos homens para as mulheres e da parte das mulheres para si mesmas. Então, eu, como coach e estudante de comportamento humano, eu entendo que é protagonismo. Eu acho que as mulheres elas precisam se empoderar para se posicionarem melhor no mercado de trabalho, não masculinizarem da forma que estão masculinizando, trazer a liderança para a forma autoconsciente, exercer isso equilibrando as forças femininas e masculinas, e aí a barra do preconceito vai lá embaixo, porque daí ela mostra o para que ela veio. Com certeza. Certo? Porque eu penso que um chefe, né, um contratante, ele quer um membro eficaz na sua equipe. Sem dúvida. Seja um homem ou seja uma mulher, se for trazer resultados, se ele sabe que aquela mulher vai potencializar, não é, a empresa dele, é claro que ele vai querer aquele indivíduo, aquela pessoa. Não é? Então, eu acredito que há sim algum preconceito, mas que talvez não fornecendo o obstáculo que muitas vezes se atribui ao preconceito.
né? Eu acredito nisso que você está falando. Acho que quando a pessoa ela assume a própria liderança e traz isso à tona, ela acaba encontrando o lugar dela e exercendo bem esse papel. O que a gente vê muito, Márcio, é que eu falei isso um pouquinho no começo da nossa conversa, quando as mulheres elas adentram as organizações e elas veem os homens bem-sucedidos, o inconsciente delas fala assim, eu preciso agir daquela maneira. E aquela maneira é uma maneira masculina. Mas a expectativa social que nós temos é que as mulheres se comportem como mulheres, que elas tragam as forças femininas e que os homens tragam as forças masculinas. Quando ela masculiniza, a expectativa social fica perdida no meio do caminho. E aí, ao invés dela aproximar as pessoas dela e trazer as pessoas para perto com maior engajamento, ela acaba afastando. Porque acaba virando uma caricatura daquilo que ela deveria ser. Exatamente, Márcio. Né? Exatamente. Porque tem coisa que realmente, quando é próprio da pessoa, você entende. Aquela característica que fica excelente numa mulher, fica estranha num homem. Aquela característica que fica boa num homem, fica esquisita numa mulher. Não é que não possa ter. É que você vê que é uma coisa forçada, que não é próprio da pessoa aquilo. Mas ela está tentando ser o que ela não é. Isso afasta, né? Afasta, absolutamente. O segredo é você ter altos níveis de autopercepção, certo? Que é uma das competências da inteligência emocional. Entender quais são as suas potencialidades e os seus gaps nas forças femininas e masculinas e usá-las de forma equilibrada. Porque daí a expectativa social é que você me traga as forças masculinas, mas quando você for mais carinhoso, eu vou entender que você está sendo carinhoso porque você está agindo personalizadamente, certo? E não porque... Sendo fraco. Sendo fraco, exatamente. É porque aquela é uma necessidade do momento. E eu falo mais, só os fortes conseguem isso, certo? É difícil fazer isso. Pois é, porque precisa de altos níveis de inteligência emocional. Então você precisa ser muito bem desenvolvido emocionalmente para que você consiga ter bons relacionamentos dentro das organizações. Aliás, tem um livro chamado Great People Decisions, do Cláudio Araoz, e ele traz para a gente, ele traz à luz a informação de que nós estávamos olhando e contratando as pessoas através dos níveis de experiência delas, de quociente intelectual, certo? E o potencial que elas tinham. E ele fala assim, vocês precisam olhar também a inteligência emocional das pessoas. Por quê? Porque a competência técnica a gente ensina. Mas e a competência relacional? Isso faz parte da autoconsciência do ser humano. É inerente, né? Pois é. Então você precisa olhar muito mais as pessoas que conseguem se relacionar de forma personalizada para que você tenha engajamento da equipe, do que você trazer um ótimo técnico e que se relacione muito mal e que mate as pessoas pelo caminho, certo? Certo. A gente falou aqui dessas forças masculinas e femininas, são coisas inerentes, né? Como a gente dizia, elas emanam da pessoa. Uma mulher não adianta, ela vai emanar o seu ser feminino, porque é aquilo que ela é. Então ela tem um jeito próprio de agir, um jeito próprio de falar, um jeito próprio de liderar. A mesma coisa o homem. Mas do outro lado, existe também uma maneira diferente de receber da parte do homem ou da mulher, do liderado. Não é? As mulheres elas têm uma necessidade própria e um jeito diferente de receber as coisas. E os homens também. Quem tem mais facilidade, na sua opinião, de atender a essas expectativas? A mulher consegue perceber essa diferença entre a necessidade de um homem e de uma mulher enquanto liderado no trato? Ou o homem, o líder, o chefe, tem mais essa sensibilidade? Então, a sensibilidade é uma força feminina, certo? Então aí os homens já têm que correr atrás, né? Mas essa percepção, ela depende de inteligência emocional. Legal. Então, apesar de ser uma característica feminina, você só ter a característica feminina, mas não ter inteligência emocional, você não consegue entender o outro da forma como você precisaria entender. Eu acho que tem gente que já está assim, sabe, dançando na poltrona por causa dessa dessa inteligência emocional, não é? Inteligência emocional é algo que a gente desenvolve? O que é inteligência emocional? Inteligência emocional a gente desenvolve. Que bom, né? Nós temos, eu entendo inteligência emocional em 4 competências. Essas competências são as competências de autocontrole, empatia, articulação e autopercepção. Quando a gente junta... Então vamos de novo. Autocontrole, empatia, articulação e autopercepção. Quando nós juntamos essas 4 competências, nós formamos a inteligência emocional. Então, como eu me percebo, como eu percebo o outro e como eu me relaciono com essas diferentes percepções.
Legal. Tem gente que tem desenvolvido alguns desses atributos e às vezes é carente num outro, não é? Sim. Então dá para treinar para poder essa inteligência emocional ficar equilibradinha, bonita? Dá sim. Nós temos visto que o desenvolvimento da inteligência emocional, ele precisa partir do próprio indivíduo. Então, a empresa ela não pode comprar um pacote de desenvolvimento de inteligência emocional. Uhum. A pessoa precisa dizer, eu preciso aprender a me relacionar de uma forma diferente, eu preciso aprender a me perceber e a perceber o outro de uma forma diferente, porque precisa ter vontade do indivíduo, daquele que está envolvido. E a partir do momento que a pessoa está envolvida, tem trabalhos específicos de coaching, para o desenvolvimento de inteligência emocional dentro das organizações. Agora, organizações. essa terminologia ela é nova, não é? Ela é recente, não tem muitos anos que a gente fala assim, inteligência emocional. Antes, isso estava escondido debaixo de um outro nome ou era algo com o qual as empresas não se preocupavam tanto? As empresas não se preocupavam tanto, por quê? O antigo modelo de gestão das organizações era qual? Era o comando-controle. Manda quem pode... Obedece quem tem juízo, né? Pois é. Então, precisava de inteligência emocional? Claro que não. Manda que eu faço, certo? E hoje, a gente percebe que esse modelo, ele não funciona mais. As pessoas não se subordinam mais ao manda quem pode, obedece quem tem juízo. Elas se subordinam a me dá uma oportunidade de aprendizagem e eu me desenvolvo. Me dá uma outra oportunidade e eu continuo me desenvolvendo. E para isso a gente precisa da famosa inteligência emocional. A gente falou, eu gostei muito da maneira como você trata o assunto, colocando a carga nas atitudes. Sem dúvida. Não é? Tem atitudes masculinas e tem atitudes femininas. E você disse assim, sensibilidade é uma característica própria de atitude feminina. Sim. Falei, mas tem homens que têm a sensibilidade bem aguçada, não é? Assim como tem mulheres que têm foco muito acima da média da maioria dos homens, não é? A objetividade. Você também tem homens com uma sensibilidade acima da média das mulheres, não é? Sim. Então, é um homem com atitude feminina e uma mulher com atitude masculina. Tá certo isso? Homens e mulheres também desfrutam, compartilham dessas atitudes? Compartilham? Muito. Sim. Na verdade, eu gosto de ilustrar da seguinte forma para que fique bem claro. É assim, ó. Eu brinco que aqui, esse espaço entre nós é um espaço cheio de caixinhas. E cada caixinha tem uma força feminina ou uma força masculina. E todos nós nascemos com todas essas forças. O que acontece é que as nossas experiências de vida, a forma como nós fomos criados, o ambiente que nós estamos inseridos, provoca a abertura ou o fechamento de determinadas caixinhas. Então, às vezes, você foi criado numa família onde os valores de sensibilidade eram muito importantes, essa caixinha se abre e você leva isso para a sua vida profissional. Legal. Se você tem uma educação muito forte, baseada em agressividade, baseada em força, em autossuficiência, você abre essas caixinhas e leva isso para a sua vida profissional. Então, o meio, ele vai moldando o seu comportamento na escolha de quais caixinhas você abre e fecha. E por que precisa de autopercepção? Por quê? O pulo do gato é você abrir todas as caixinhas e escolher o que você quer usar em cada momento da sua vida. Legal. Poxa vida, isso é muito bom de ouvir, né? A receita para conseguir esse equilíbrio é essa? A receita para conseguir esse equilíbrio é facinho. Primeiro, precisa investir em autoconhecimento. Precisa investir em si mesmo. Não dá para querer exercer uma liderança de alta performance só com ferramental. Ferramental, mas as minhas atitudes. São as duas coisas juntas. Elas precisam estar extremamente interligadas. Então, eu preciso investir em autoconhecimento. Como que a gente investe em autoconhecimento? Precisa fazer um diário. Aquela historinha que os adolescentes faziam antes, você lembra os diários com os papéis de chocolate no meio? O do líder não precisa ter papel de chocolate no meio, certo? Mas o líder precisa, no final de todos os dias, pensar assim, quais foram os momentos que eu performei? Que eu fui o líder? Quais atitudes que eu usei com essa pessoa que impulsionaram ela para resultados diferenciados? Quais foram as atitudes que eu tive que deixaram a minha equipe lá embaixo, que não funcionaram, que desengajou, Paulinho foi embora chorando, tal foi embora e bateu a porta. O que é que eu estou fazendo na minha liderança? Então você precisa de um diário que traga para o nível consciente, as suas atitudes e o que isso tem provocado nas pessoas. Depois do diário, você precisa entender quais são as atitudes, as suas forças e atitudes, que são as mais exacerbadas e que você usa sempre, e aquelas que você está deixando na margem porque você acha que não funciona. Estou dizendo, o pulo do gato é pega tudo
e usa isso conscientemente nos horários, nos momentos certos. E terceiro, é ousadia. A gente só consegue exercer o que eu chamo de comportamento andrógeno em liderança, que é a junção das forças femininas e masculinas, se nós formos ousados com a gente. Porque exercer essas forças exige autoconsciência. E a gente fica numa caixinha de zona de conforto mental, fazendo as coisas do jeito que a gente sempre fez e aceitando os resultados como verdade absoluta. E, na verdade, a verdade absoluta é resultado daquilo que a gente faz. Então, se você quer uma verdade absoluta boa, faça diferente. Para isso, precisa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto precisa de ousadia pessoal. Muito bom, Lívia, que delícia de bate-papo. Por mim, a gente ficava aqui horas e horas a fio, conversando. Eu fiquei já encantado com a proposta do livro e feliz de saber que é uma trilogia. Não é? É bom que você que está acompanhando agora o anúncio deste livro, né, a divulgação deste livro, não vai ter que esperar muito tempo pelo segundo volume, porque já está em fase de confecção. Esse é Liderança Nua e Crua, decifrando o lado masculino e feminino de liderar, pela editora Vozes, a autora minha entrevistada querida aqui, Lívia Mandelli. E o próximo, qual vai ser o título? Vestindo a Liderança. Vestindo a Liderança, Lívia Mandelli e... Kátia Soares. Kátia Soares. Tem um subtítulo no... Tem sim, 14 comportamentos essenciais para alta performance emocional. 14? Olha, muita tarefa aí pela frente para a gente treinar. Tem mesmo. Lívia, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Gostei muito. Obrigada mesmo. Coração. Olha, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook, facebook.com/Papo Aberto CN. Até daqui a pouco. Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e o meu convidado desse bloco é designer e proprietário da agência católica de comunicação RISE. Conversaremos sobre criatividade católica com Jamerson Vieira. Seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Prazer é meu, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Falar sobre criatividade é sempre muito bom, é interessante, é divertido, mas com essa particularidade ficou mais curioso ainda. Não é? Vamos bater um papinho, então. O que é a criatividade católica? Qual a base da criatividade católica, Jamerson? Bom, a criatividade católica hoje, as pessoas têm uma visão de que criatividade católica é só para criar arte. E a definição de criatividade católica não é bem essa. A gente tem que ter a criatividade como algo palpável dentro da igreja. Então, assim, as artes são bonitas, elas estão aí, o material publicitário está aí, o mercado católico hoje é muito movimentado, graças a Deus. Só que a criatividade católica não deve ser só isso. Uhum. Ela tem que abranger toda a igreja nas soluções das paróquias, nas soluções internas, nas paróquias, nos grupos de oração, nas comunidades. Então, a criatividade católica ela engloba toda a questão da igreja em resolução de problema. Inclusive porque você pode ter várias atividades, você pode ter até mesmo um dinamismo sem criatividade ou com pouquíssima criatividade. Então, eu já fiz essa experiência, já fui em paróquias, como você acabou de dizer, né? Pegando o seu exemplo, em que você chega lá, a celebração tem um monte de coisas inseridas nela, inclusive peças teatrais, mas todo mundo já espera aquilo. Exatamente. Nossa, agora é a hora do teatro, não é? E tá demorando. Exatamente. E a peça é sempre aquela mesma coisa, né? Aquela interpretação. Então você vê, teve até iniciativa, teve algo de diferente, teve algum dinamismo, mas não teve link com as pessoas porque faltou criatividade. Exatamente. Não foi algo que impactou, não é? Na verdade, ele não resolveu o problema que ali estava, né? Uma coisa que eu costumo brincar muito, e até virou um post no Facebook, e aí viralizou, é aquela famosa dinâmica do olha pro irmão que está do seu lado. E aí o pessoal começou a comentar, porque assim, não é uma coisa que não dê resultado, mas talvez uma outra dinâmica daria mais resultado, uma dinâmica mais criativa, uma dinâmica voltada para aquele evento. Não a mesma que é aplicada em todo lugar. Você pensou em alguma para essa ocasião específica? Porque normalmente fazem isso para poder chamar a atenção, né? Sim, o povo já está cansado, já está saturado, tem gente dormindo. Aí, olha para o seu irmão que está do seu lado. O que você pensou como alternativa para isso? Então,
Para isso em específico, não, porque eu costumo estudar muito o que vem, por exemplo, é um retiro de avivamento, então vamos pensar alguma coisa para aquele tipo de público. É um retiro mais formal, sei lá, de senhoras que vão participar de um evento, aí a gente vê um jeito que aquelas pessoas não se sintam, sei lá, de repente ficam envergonhadas de fazer um tipo de atividade. Então, assim, o que eu costumo dizer que a criatividade... Tem gente que não gosta disso aí, não. Exatamente. Ficar olhando para o outro. Exatamente. Tem Às gente vezes que tem vergonha mesmo. Estabelecendo um link com uma pessoa que não conhece, né? Exatamente. Tem gente que é extremamente envergonhada e vai na igreja tentando se enturmar, mas que aquele momento ali não é o momento ainda Eu tenho inicial. um amigo lá em Goiânia que ele diz assim, olha, eu vou lá na tua pregação lá, mas se você for fazer aquela dinâmica de colocar a mão na pessoa que está do lado, você já me avisa que eu não vou, eu não gosto daquele negócio. Exatamente. Então a gente tem que respeitar nessas diferentes sensibilidades e dá para suprir essa lacuna com criatividade. Sim, sim. O que eu costumo dizer de criatividade é que você tem que carregar muita bagagem para poder ser criativo. Então, assim, eu sou jovem, tenho 25 anos, mas eu tenho que entender desde do pessoal mais antigo, da igreja mais tradicional, até a renovação. Então eu tenho que estudar muito para ser criativo na hora certa. Então não adianta, eu sou da renovação carismática, e aí eu vou numa comunidade mais tradicional e eu vou querer lá orar em línguas e fazer... Não dá. Você tem que saber onde você está chegando e você tem que estudar aquele lugar primeiro. Então o Espírito sopra onde quer, mas também a gente tem que ter prudência naquilo que a gente faz. Claro. Tem que contar com os atributos humanos para ele agir, né? Exatamente. Santo Agostinho ele tem uma frase que ela é aplicável em várias circunstâncias, que ele diz que a graça supõe a natureza. Não é? Deus, para agir, precisa dos elementos necessários naquele ser humano. Sim, sim. Não é? Ele não dá para poder fazer uma pregação através de um pregador que não tem língua. O camarada tem que ter língua para poder pregar. Exatamente. Não é? Eu vou arriscar aqui, porque eu já vi gente fazer cada coisa, mas precisa ter dedos, né, e mãos para tocar um violão. Não dá para inspirar uma pessoa para uma canção se ela não tem os meios para poder fazer aquela composição. E o que você está dizendo aí é que para o Espírito Santo usar uma pessoa na criatividade, ela tem que ter conteúdo à disposição, e para isso ela precisa estudar. Sim, sim. Na verdade, você tem que estar preparado, né? Existe muito aquela frase, mas eu não estou preparado. Quando as pessoas perguntam, e aí, está preparado? Não sei. Você tem que estar preparado sempre. Por mais que você não esteja, você tem que estar preparado. Então, acho que assim, a igreja vive assim, e nós também temos que viver assim. Inclusive porque as melhores oportunidades às vezes surgem quando você não está esperando, né? Exatamente. Se você não estiver preparado, você vai perder a chance. Exatamente. Agora, por que trabalhar com o tema criatividade? Então, o tema criatividade, ele é um tema que as pessoas têm muito preconceito. Por quê? A criatividade em si, o termo criatividade gera um bloqueio nas pessoas de criar algo novo. Eu tenho sempre que criar, tem aquele peso da palavra criação. E aí, dentro da criatividade católica, dentro da nossa fé, a gente já quebra isso dizendo que só Deus é o Criador. Então, assim, você não vai criar nada. Deus já criou tudo, a natureza está aí, você vai pegar as coisas da natureza e vai transformar. Então, assim, eu gosto muito de um conto que o pessoal fala da criação da roda. E aí eu pergunto, será que o homem realmente criou a roda? Será que o homem primitivo não observou as plantas, a natureza? Será que ele não viu as rochas que caíam dos penhascos, as frutas que caíam das árvores e ali as frutas rolavam? Será que ele não usou aquela natureza e trouxe para a vida dele, gerando um benefício? É uma observação muito simples, mas criativa e que gera resultado. Então a criatividade, as pessoas têm muito bloqueio em relação a isso, mas a criatividade nada mais é do que observar e transformar os problemas do dia a dia. Né? Na sua opinião, o cristão é criativo? O cristão é criativo até certo ponto. Por quê? Quando a gente diz aqui cristão, viu, gente? É dentro das realidades cristãs, porque hoje num país católico, graças a Deus, não é? E de maioria católica, e aqueles que não são católicos, muitos são evangélicos, são cristãos. Sim. Então, quando você pega os grandes artistas, os grandes criativos do Brasil, são cristãos, mas às vezes não estão empregando esse talento dentro das coisas próprias do cristianismo. Então, quando a gente fala aqui do cristão criativo, é nessa dimensão, né? Por favor. Infelizmente, existe um mercado bom de criatividade
católica e cristã no Brasil, porém existem muitos criativos cristãos que estão no meio secular. Então, eles, entre aspas, eles fazem trabalhos freelancers ou até para o grupo local, para a paróquia local, sem cobrar nada, sendo que eles poderiam se profissionalizar e ali gerar uma agência católica, uma agência cristã. Então, infelizmente, ainda existe um pouco de bloqueio em relação a isso. E existe um mercado, existe uma necessidade. Inclusive, as paróquias, algumas paróquias, por falta de conhecimento ou por falta de qualidade de algumas agências católicas, procuram agências seculares para executar trabalhos, para realizar treinamentos e tudo mais. Uhum. Então, existe o mercado está aí, está aquecido, e existem os profissionais. Falta só o casamento de tem uma ideia também de que tudo aquilo que a gente vai fazer para Deus precisa ser de graça, não é? Então, a generosidade, a gratuidade tem que estar no coração de todo mundo, Sim. não é? Mas o profissional, o criativo, também precisa comer, não é? Exatamente. Então, se você não subsidia o trabalho deste jovem, deste homem, desta moça, não é, que quer se dedicar à arte cristã, à arte católica, ele vai ter que estar sempre dividido entre o trabalho do seu sustento, não é, e ali o seu hobby, em que ele vai oferecer alguma coisa no universo da evangelização. Só que ele nunca vai poder se especializar como poderia se esse trabalho fosse reconhecido e remunerado. Não é? Exatamente. Então, um pouco é isso também que você está dizendo. E gera um desgaste na pessoa, no criativo, muito grande. Porque ele se desdobra no horário comercial para fazer o trabalho, trazer o pão de cada dia para casa, e ainda tem que se doar gratuitamente, ou às vezes remuneradamente, para o mercado da igreja, né? Uhum. Então, geralmente, o criativo católico é uma pessoa que se desdobra mesmo. Qual o diferencial da criatividade católica, Jamerson? Então, a criatividade católica, eu tenho uma visão de criatividade católica e criatividade secular. Uhum. A criatividade secular, ela existe muita concorrência, uma concorrência geralmente desleal. Por quê? A criatividade, eu acredito muito na colaboração entre pessoas. Uhum. A criatividade secular, ela não prega isso. O que eles fazem? Eu criei alguma coisa nova. Isso é segredo meu, vai ficar para mim, é minha fonte de renda, não sei. Isso aqui tá travado comigo e ninguém sabe. Até alguém descobrir e disponibilizar. Isso acontece muito hoje, acontece no mercado também. A criatividade católica, ela tem que ter a base cristã, que é a de divisão, de contribuição. Então, o criativo católico, ele não pode ser egoísta. Uhum. De jeito nenhum. Descobri um efeito novo, sei lá, descobri qualquer coisa nova, compartilha com os irmãos. Existe hoje uma rede de criativos católicos muito boa e que se falam, trocam ideias e tudo mais. Eu tenho contato de várias agências e a gente não se trata como concorrente. A gente se trata como amigo, inclusive na agência que eu trabalho hoje, eu não posso pegar tal trabalho, eu indico para outra agência e isso é super natural. Então não deve haver esse egoísmo dentro do meio católico. Eu acho que essa é a diferença. Na criatividade católica a gente tem que viver aquilo que a gente prega na igreja. E fazendo essa dinâmica que vocês fazem, de repartir muitas vezes até clientes, tem cliente para todo mundo? Tem. Graças a Deus tem. Hoje as agências estão super bombadas, as agências católicas. Uhum. Infelizmente existe esse tipo de cliente que, mas você trabalha na igreja, você está comercializando a fé. E aí a gente tem que retomar, falar, olha, eu tenho conta para pagar, eu tenho a internet, tenho escritório, tenho... Você não está comercializando a fé, você está comercializando o seu suor, o seu tempo, não é? Exatamente. A sua inteligência, a sua criatividade, não é? Porque é um trabalho, é um serviço, sim. Não é? que se está prestando. Exatamente. A gente tem que fazer aqui, gente, uma separação, não é? Porque, como eu dizia aqui para o Jamerson, em matéria de colaboração eclesial, tem que haver generosidade. Mas a gente também tem que olhar o outro lado, que é da pessoa que está vivendo daquilo. Ela está trabalhando. Não tem uma palavra que diz que o trabalhador tem direito ao seu salário, tem direito ao seu sustento? Agora, é claro que a gente também conjuga esse serviço prestado dentro da igreja com outros valores, que é o da modéstia, não é? Que é o do desprendimento. Exatamente. Então, você querer entrar nesse universo para poder explorar
uma comunidade, você está no lugar errado. Exatamente. Né? Então pega outra trilha, vai fazer carreira em outro lugar, vai ser rico em outro lugar. Agora, todos os dias ali você tem direito de crescer, inclusive financeiramente, fazendo um bom trabalho, levando uma boa palavra. Tantas agências aí motivadas a levar uma notícia que só desagrega, só faz mal, né? Por que a gente não vai ter uma boa agência levando uma palavra do bem? Sim, sim. É exatamente isso que você falou. Às vezes você tem que se desprender dos valores materiais. A gente tem que cobrar, óbvio, mas a gente não cobra aquele valor que é cobrado no mercado. Assim, eu falo pela minha agência, não posso falar pelas outras. Então eu cobro um valor abaixo porque eu sei, eu vivi em comunidades católicas e eu sei a realidade. Eu sei o quanto que é difícil juntar cada real. Acho que você da Canção Nova difícil, é claro. Sabe que ali o suado. O mês a mês, cada centavo, cada real é difícil. Então assim, você não pode explorar a boa fé das pessoas, né? Com certeza. Tem alguma técnica, um segredo, um caminho para você se tornar mais criativo e mais rápido? Sim. Dentre os meus estudos que eu tenho feito, tem um que eu acho sensacional, que é nada mais, nada menos de você tratar o seu cérebro como se fosse um computador. Então, assim, quanto maior quantidade de informação você jogar dentro do seu computador, maior vai ser o repertório de produtos que você tem ali naquele computador. Então, quanto mais informação a gente mandar para dentro da cachola, maior será a quantidade de saídas que aquele computador ou aquele cérebro vai gerar. Então, assim, as pessoas julgam muito que, para eu ter conhecimento criativo, eu preciso da sua criatividade. Não. Para você ter insights criativos, você precisa saber de tudo. Eu nunca pesquei. Pô, eu vou ler uma revista de pescaria só para ver como é que é. Vou ver como que os caras tratam os peixes, como que eles tratam as iscas. Eu não vou usar aquilo agora, mas daqui a 5, 10 anos, esse estudo que eu tive hoje pode se conectar com um outro e aí eu gero um insight criativo. Então, criativo tem que ser um curioso. Exatamente. Tem que ter vontade de aprender. Essa é a chave. Eu costumo dizer que a criatividade, a curiosidade é a fonte da criatividade. Muito bem. Então, assim, você tem que ser extremamente curioso com tudo. Então, assim, não gosto de ler, sei lá, revista feminina, revista de adolescente. Leia porque um dia você pode ter que criar uma peça para um grupo de jovens. E aí, o que os jovens estão vendo hoje em dia? Você vai copiar o que as revistas estão fazendo? Não, eu vou pegar o que eles estão trabalhando e vou transformar aquilo para a igreja. Então, ali, o tipo de linguagem, as cores, o que os jovens gostam, a gente vai usar aquilo para atrair jovens para a igreja. Então, acho que eu estou no caminho, viu? Porque, para mim, se tiver um seminário de como tosquear a ovelha e eu tiver disponibilidade, eu vou lá assistir, porque eu gosto de aprender as coisas. E muita gente diz assim, mas você vai fazer esse curso, você vai participar dessa aula, no que isso vai te trazer resultados? Agora, nada. Às vezes, não é simplesmente para você tirar resultado de algo. Mas o fato de você aprender algo diferente já é um benefício. Sim. Não é? Você já cresce, você já expande seus horizontes, expande a sua inteligência. E interessante, né? Quando você menos espera, aquele conhecimento te é útil numa coisa que você nem imaginava, né? Exatamente. Existe uma teoria de Steve Jobs que ele fala da conexão de pontos. Que nada mais é do que você pegar, que é isso que eu te falei agora, pegar um ponto e conectar com outro. Um exemplo claro de conexão de pontos que foi feito por ele é o iPhone. Ele pegou vários produtos que já existiam, um exemplo, o Walkman, o BlackBerry também, era um smartphone. Câmera fotográfica, internet, calendário, um monte de produtos. E ele fez um produto genial e a gente utiliza até hoje. Então, assim, ele fez algo genial? Fez. Mas ele só agregou coisas que já existiam. Exatamente. Então, é essa conexão de pontos que eu acho que a gente tem que fazer. Coisas de fora da igreja também. Uma coisa tão óbvia, né? Mas ninguém fez, né? Exatamente. Foi ele. Exatamente. A criatividade é simplicidade, na verdade, né? É pegar 2 pontos, ou 2 ou mais pontos e solucionar um problema. É difícil ser simples. Né? Ser complicado é a coisa mais fácil que existe. Tanto que tem tanta gente complicada, né? Porque é fácil ser complicado. Agora, ser simples não é fácil, né? Simples é simples, não é fácil. Às vezes a gente tem uma coisa simples, quando você pega um mandamento lá da Sagrada Escritura que diz assim, não roubar. É simples. Até uma criança entende. Mas você vai explicar para algumas pessoas, é difícil de viver.
não é? Ainda mais se a pessoa é mal orientada, já tem uma prática assim na vida. Então, ser simples é diferente de ser fácil. Então, você chegar numa coisa simples exige muito trabalho. Você que trabalha com criatividade, você sabe disso. Para você elaborar um produto, para ele ter comunicação, objetividade, simplicidade, tem que ter, muito suor, não tem? É o que eu chamo aquilo de traduzir o briefing. Traduzir o briefing é pegar 3 páginas de briefing de um produto ou de alguma coisa e traduzir em uma pequena peça, às vezes até em uma imagem só. Então, você pegar todos os sentidos que tem por trás daquilo ali e colocar em uma única peça. Uma frase. Exatamente. É difícil, mas quando você vê ali pronto, é sensacional. É gratificante, Nossa, né? é muito bom. A criatividade é abstrata, Jamerson? Não, eu não acredito que a criatividade seja abstrata. As pessoas, como eu te falei, têm essa ideia de que criatividade é algo que não é para mim, ou é algo que é um dom, porque dom você não vê. Então, você vê quando é um músico, alguma coisa, mas o dom mesmo você não vê. Então, o pessoal acha que criatividade é um dom, e na verdade não é um dom, é fruto de muito trabalho, de muito estudo, de muita busca e fruto de trabalho duro mesmo, não tem outra palavra. Quando as pessoas falam de criatividade... Tem que se aplicar. As pessoas têm aquela visão de criativo, aquele criativo com roupas coloridas, com um jeito de andar meio diferente, mas na verdade o criativo, eu acho que criatividade tem diferença com estilo. Estilo de vida é uma coisa, estilo publicitário de ser e tal. Criativo, ele tem que ser muito disciplinado e tem que trabalhar muito para conseguir ser criativo. Então, às vezes, e isso também a criatividade católica é um diferencial. Porque o conhecimento você consegue buscar na criatividade secular. Só que na criatividade católica, nós católicos já temos uma rotina de disciplina bem grande. Então, a gente dá um salto à frente da criatividade secular. Então, quando a gente fala em disciplina, a gente tem que confessar-se ao menos uma vez ao ano. Claro que a gente confessa mais vezes, mas a gente tem que ir na missa todo domingo, as crianças têm que frequentar a catequese, então tem que ser fiel no matrimônio. Então, a disciplina na vida católica está mais presente do que na vida secular. Então, a gente segue isso à risca e consegue se... E também tem limitações, não é? Você não pode fazer o que quiser com a mensagem. Inclusive porque muitas vezes você trabalha com uma mensagem sagrada. Ela não pode ser duvidosa, ela não pode dar margem para um erro. Então, é mais exigente, eu penso. Sim, bem mais exigente e com muito maior rigidez. Não no quesito de, vou te cortar aqui. Não, você tem que ter uma base de ensino. Você tem que ser um católico que vive a fé diariamente. Não adianta, é o que eu falo para os meus amigos. Às vezes, as paróquias mandam para agências seculares e vem uma peça super bonita, mas não vem com a mensagem, com a essência católica que deveria vir. Então, a gente vê peças com o Santíssimo Sacramento transparente, sem nada no Santíssimo. Então, tem coisas assim que a gente olha. Quem vive a fé jamais vai deixar passar aquilo. Mas para quem é secular, infelizmente deixa passar, porque para ele não tem aquela vivência, né? Não sabe o que é importante ali, né? Exatamente. Poderia tirar tudo, menos o Jesus sacramentado. Exatamente. E foi exatamente o que a pessoa tirou. Foi tirado. Exatamente. Para você, qual seria a melhor definição de criatividade? Que a gente falou tanto dela aqui, né? Para mim, a melhor definição é solucionar problemas. A criatividade nada mais é do que você pegar um problema, solucionar com a sua vivência. Então, temos um problema em trazer jovens? Vamos estudar como trazer jovens e vamos ter uma ideia criativa para solucionar aquilo. Temos um problema de motivar os casais a participarem da paróquia? Vamos estudar o que os casais da paróquia costumam fazer, o que eles gostam, e aí a gente traz aquilo para a igreja e chama os casais. Então, são vários insights que a gente tem com base em estudo para ser criativo. Uma das coisas mais básicas é perguntar, né? Exatamente. Monta-se um retiro para os casais e ninguém pergunta o que eles querem, o que eles precisam. Às vezes você vê, tem um encontro orientado para os casais, quer que os casais vão participar, mas não tem ninguém para poder dar um apoio com os filhos. Como é que esse casal vai, gente? Se não tem ninguém que fique com as crianças, não é? Vai ter que dividir o marido e a mulher. O marido não vai querer ficar cuidando dos filhos, para a esposa ir para a igreja. Ele sem ela não vai.
não é? Fica complicado. Então tem que descobrir qual é a necessidade. É o que você falou, é solucionar problemas. Por que esse casal não está vindo? O que não está interessante? Está interessante, mesmo assim eles não vêm? Qual é o empecilho? Como é que a gente pode ajudar? Não é? A gente pode montar uma força-tarefa e alguém ir ficar com as crianças na casa. A gente pode ter um grupo aqui cuidando das crianças. Podemos fazer um retiro paralelo. Funciona para as crianças de todas as idades. Aí, olha, tem muito o que se pensar, hein? Sim, sim. Eu costumo dizer que quando você é criativo, você se torna mais sensível. Porque você começa a se colocar no lugar do outro. Foi exatamente isso que você falou. Você começa a se colocar no lugar do outro. Você sai de si. Ah, mas o que esse fulano... Eu vou pensar como ele agora. Então, você vai lá. Ah, mas eu não tenho ninguém para deixar o meu filho. Ou, N problemas que você enfrenta, mas que você, como pessoa, você não vai entender mesmo e vai achar que aquilo é fútil. Mas para aquela pessoa é um empecilho muito grande. Então, é ser empático, é se colocar no lugar da pessoa mesmo. Você ministra workshops, não é isso? Isso. Como é que funciona, Jamerson? Então, nós iniciamos um projeto de workshops pelo Brasil. Então, nós fizemos o primeiro workshop agora em março. Fizemos o primeiro workshop em março. E ele tem um molde totalmente diferente, assim. Poderia se chamar palestra? Poderia. Só que eu queria que os meus convidados, que eu nem chamo de trainees, chamo de convidados, eu quero que eles vivam uma experiência diferente. Então, lá a gente criou um game para que eles exercitem as múltiplas inteligências. Existe uma teoria das múltiplas inteligências, e a gente quer que eles explorem todas as inteligências humanas. Então, lá a gente tem perguntas sobre fé, sobre vários assuntos. Então, nesse game eu não vou explicar muito, porque senão perde a graça para quem participar. Mas temos um game, temos momentos de motivação dentro do workshop, porque muitas pessoas vêm presas para um workshop e pensam que vão aprender a mexer em ferramentas, como no Photoshop, Illustrator. E, na verdade, não é isso. Ela precisa ser livre para criar. A ferramenta é o que menos importa. O que importa é a sua cabeça estar livre para criar. Então, a gente leva esses workshops para desbloquear as pessoas e, principalmente, dentro das paróquias, dos grupos de oração. É onde a igreja precisa hoje. A gente precisa formar os leigos. Os padres também precisam, mas eles já têm uma formação muito boa. Mas os leigos têm que se engajar, mas que se engajem com um novo jeito de ser com qualidade. Com qualidade, com certeza. Olha, gente, tá aí uma opção de um programa para você, lúdico e útil, né? Então, eu vou pedir aqui para o Jamerson deixar os contatos para que você possa também se informar, você que é daqui da região ou que está passando por aqui pela região, já entrar em contato, descobrir quando é que é o próximo workshop, como se faz para participar, porque de repente vai ser algo muito bom para você, não só para a sua atuação na sua comunidade, mas para a sua vida. Você passa os contatos para a gente? Sim, eu vou passar o link do site, porque lá tem todas as informações, a pessoa pode se informar de datas, valores. É www.agenciarise.com.br/criatividade. RISE. RISE. R-I-S-E. R-I-S-E. Tá, /criatividade. Jamerson, valeu. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui na Canção Nova. Prazer é todo meu. Que Muito bom obrigado. ouvir você tão animado, entusiasmando tanta gente a criatividade com você. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos encerrando o Papo Aberto. Seja criativo. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook, facebook.com/papoabertocn. Um grande abraço para você e até semana que vem.